Boa noite. Eu sou do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Madre Thaís, da disciplina Tópicos Especiais em Arquitetura e Urbanismo e Paisagismo. Docente Catiane Lírio, discente na Bransford. Essa noite o tema vai ser Evolução Histórica. Vou falar um pouco sobre a pré-história. O ser humano não passava de um coletor e caçador nômade. A necessidade de construir habitações ainda não era grande, pois nessa época eles abrigavam-se em cavernas naturais ou sobre a sombra de uma árvore, então não tinha uma grande necessidade de uma habitação. E com isso, quando passou a cuidar dos rebanhos e passou a cultivar alimentos, e com isso veio a Revolução Industrial. Teve início aproximadamente em 8000 a.C., na fase da Pedra Polida, ou Bárbaro Neolítico, caracterizando-se pelo surgimento do cultivo de grãos e pela domesticação de animais, processos que conduzirão à sedentarização humana e finalmente ao aparecimento das primeiras aldeias. Com a incompatibilidade nessa área, entre as atividades agrícolas e do pastoreiro, ocorreu a primeira divisão social do trabalho entre agricultor e pastor, seguidas do aparecimento de novas funções sociais. A necessidade de postos de trocas fizeram aparecer as cidades, revolução urbana, na quais passaram a existir também artesãos, soldados e sacerdotes. Bem, como você pode ver na imagem, a construção da aldeia era assim, circular, porque meio que eles criavam uma proteção para invasões. Revolução urbana. Transformação das aldeias em cidades primitivas. Cidades são lugares onde há uma divisão social do trabalho por meio de atividades especializadas cujas bases são econômicas. Agricultura, extração de minerais, comércio, prestação de serviço, um símbolo do poder temporal ou religioso. A maior parte das cidades primitivas desenvolveram-se originadas de aldeia ao leste das montanhas sumerianas, entre os rios Tigres e Eufrates. Nas cidades primitivas, que apareceram junto com a escrita e deram início ao processo da história, nasceram as fábricas e os serviços que não eram mais executados pelas pessoas que cultivaram a terra ou criavam animais, mas por outras que passaram a ser mantidas pelas primeiras com excedentes acumulados no produto total. As primeiras cidades eram geralmente unidades políticas independentes, cidade-estado, baseadas em uma organização familiar. Seus integrantes formavam uma associação de caráter restrito, moldadas em estruturas de consanguinidades, que dominavam extensas terras à sua volta e administravam seus negócios como nações independentes. O surgimento do arquiteto. Deste modo, o estudo da evolução do perfil do arquiteto toma como base a história da humanidade, desde então sendo, portanto, dividida em 4 fases. Bem, em cada uma dessas fases, o arquiteto ele vai aparecer como um influenciador e modificador da história, na parte de construções, tanto na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea e em diante. Na Idade Antiga, após o período neolítico, Idade da Pedra Polida e o início da Era Calcolítica, Idade do Cobre, ocorreu o desenvolvimento das primeiras civilizações, o que cobriu o período da Idade do Bronze, de 3300 a 1200 a.C., e na Idade do Ferro, até seu apogeu, o período clássico, entre o século V a.C. e a queda do Império Romano da cidade do Ocidente, em 437 d.C. A antiguidade teve grandes manifestações arquitetônicas, como a do Antigo Egito,
arquitetura egípcia, Mesopotâmia, arquitetura assíria e persa, Índia, arquitetura hindu, China, arquitetura budista e América pré-colombiana, arquitetura maia, asteca e inca, entre outras, além da Grécia e Roma antigas, arquitetura greco-romana ou clássica. O primeiro arquiteto conhecido pelo nome egípcio é Imhotep, século 17 a.C., também considerado engenheiro, o qual construiu uma das primeiras pirâmides, a de Djosé, Saqqara. Bem, o arquiteto naquela época, além dele ser arquiteto, ele também era engenheiro, porque ele fazia o projeto e fazia a execução da construção. Essa é a pirâmide de Saqqara. Esta pirâmide escalonada de São José é considerada a primeira pirâmide do mundo e é a grande estrutura de pedra mais antiga. Idade Média. O período medieval iniciou-se a partir das invasões bárbaras, que aceleraram o declínio romano e o esfacelamento e a ruralização da sociedade europeia, feudalismo. A arquitetura medieval foi marcada por grandes obras religiosas, mosteiros, abadias, conventos, igrejas e canteiros, desenvolvido especialmente na Europa através das manifestações paleocristãs, bizantinas, românticas e góticas. De forte correlação com o poder religioso, a arquitetura medieval era monumental e austera, quando passou a disseminar o uso de cúpulas arcobotantes ogivais, além de mosaicos, vitrais e azulejos. Como você pode observar nessa imagem, eram muito marcantes os arcos botantes e as cúpulas. Foi um dos pontos mais marcantes da era medieval. Idade Moderna. A Era Moderna nasceu com a queda do Império Romano do Oriente, em 1453, e a difusão dos ideais humanistas, os quais promoveram o avanço da ciência e das artes. Passou a haver cada vez mais uma integração entre os mercados, culturas e estilos. Foi no Renascimento que o arquiteto começou a trabalhar como profissional autônomo, geralmente protegido e financiado pelo clero, nobreza ou pela crescente burguesia. Esta foi a primeira grande expansão do perfil do arquiteto desde a antiguidade. A arquitetura da Era Moderna foi marcada pelo desenvolvimento de regras cônicas e invenção da perspectiva, pelos resgates dos elementos clássicos, colunas, frontões, arcos e cúpulas. Idade Moderna. O Renascença, houve o surgimento do ensino formal da arquitetura, assim como o aparecimento dos grandes tratados dos primeiros mestres, tais como Leão Batista, Albert Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti e Andrea Palatti, entre outros. Em 1671, era fundada a Academia de Arquitetura de Paris, a primeira escola superior de arquitetura baseada na tradição clássica e responsável pela formação de arquitetos autônomos. Essa aqui é uma imagem de uma arquitetura moderna. A arquitetura brasileira. No estudo da arquitetura brasileira, segundo Reis Filhos, embora se preferisse a periodização por regimes políticos, sua evolução sempre foi ligada aos ciclos econômicos, tanto regionais quanto nacionais. Vamos falar um pouco sobre esses ciclos. O ciclo do pau-brasil, a criação de fortes e fortificantes com pontos estratégicos de defesa do território. Ciclo do café, século XVI e século XVII, ocupação espontânea do litoral através das primeiras vilas, engenhos, senzalas. Houve adaptação de modelos lusos ao litoral da colônia, além da criação de colégios, seminários, conventos, mosteiros e igrejas por ordens religiosas, jesuítas, franciscanos, beneditinos e etc. Ciclo do ouro, século XVII ao século XVIII, incentivo à interiorização e expansão territorial, com desenvolvimento de arraiais e cidades, difusão da arquitetura bandeirista e apogeu do barroco mineiro.
Ciclo do café, século XIX a século XX. Ocupação do interior do sul e sudoeste, a partir do incremento trazido pela riqueza acumulada e desenvolvimento de vias de transporte. Ocorre a europeização da cultura nacional e a importação de modelos clássicos e do ecletismo. Ciclo da indústria, século XX em diante. Aceleração do desenvolvimento urbano, além da modernização da arquitetura, regulamentação profissional e ampliação do mercado. Veio agora a Idade Contemporânea. Iniciada em 1789, este período marca-se pelas transformações decorrentes da disseminação das ideias do Iluminismo e da Revolução Burguesa, além da Revolução Industrial, que influenciou enormemente a profissão do arquiteto, que especialmente devido ao desenvolvimento de novos materiais e técnicas de construção. A Revolução Industrial foi uma das passagens fundamentais da história que consistiu no conjunto de transformações sociais, políticas, econômicas, culturais e tecnológicas, que se processaram desde o início do século XVIII e culminaram na primeira metade do século XIX. Entre os principais progressos ocorridos com a industrialização estavam no desenvolvimento de vias de transportes aquáticos e terrestres a partir da aplicação da geometria, do cálculo numérico e dos métodos tecnológicos da fundação mais avançada, a racionalização e padronização do uso de materiais tradicionais como pedra, cerâmica e madeira, devido à melhoria da qualidade da produção, além do barateamento do transporte pela ampliação de rede de canais e estradas, sistematização do emprego dos materiais novos como o ferro, o vidro e o concreto, principalmente nas estruturas de sustentação, fechamento e detalhamento em especial do mercado coberto e estações ferroviárias. A difusão da máquina e melhoria do aparelho dos canteiros de obras e da tecnologia construtiva do edifício, como o desenvolvimento de aço e concreto. Essa aqui é o Museu de Arte Contemporânea de Oscar Niemeyer, localizado no Rio de Janeiro. Agora veio o movimento moderno, que consistia em uma série de transformações no modo de pensar e fazer arquitetura, tendo sido constituído por várias correntes vanguardistas que buscavam a expressão da arquitetura definitiva para a sociedade industrial, baseada na funcionalidade, na pureza geométrica e na industrialização dos materiais e métodos. A transformação decisiva aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, com a fundação de Staatliches Bauhaus, a escola de artes criada por Weimar, na Alemanha, pelo arquiteto Walter Gropius, que tinha o intuito de ser o centro de reunião e discussão de todas as correntes artísticas da Europa. Principalmente a partir do governo Getúlio, esse já foi o movimento moderno no Brasil, que foi principalmente a partir do governo de Getúlio Vargas, na década de 30, que o modernismo desenvolveu-se na arquitetura. Embora suas raízes não tenham sido todas nacionais, apresentou os aspectos que destacaram em nível internacional, tanto devido ao contexto sociopolítico, com as personalidades de destaque como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e João Villanueva, Artigas, entre outros. Opa, gente, obrigada e uma boa noite.